Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live de domingo. Estamos retomando as nossas lives de domingo à noite, hoje um pouquinho mais tarde, às 9h17, para que mais pessoas possam participar. Hoje, seja bem-vindo, Annelise, Tati, Doce Infância, Renata, meu filho, que está no quarto cuidando da irmã dele. Joelma, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos que deixaram na caixinha de perguntas, que eu coloquei ali nos nossos stories. Eva, seja bem-vinda. Vamos falar sobre experiência de quase morte, né, que deixaram ali. Vamos falar sobre... Peraí que eu vou pegar minha cola aqui. A experiência de quase morte vai ser bem interessante, gente. É um assunto assim que é bem pouco abordado, mas é um assunto bem interessante mesmo. Vou tirar as dúvidas sobre aquela pós-mortem, de como que deixa sorrindo, né? Que o pessoal ficou muito intrigado, que é por causa das terapias de eletrochoque. Também vou tirar essas dúvidas. Francisco, Juliane, Moacir, Solange Moura, sejam bem-vindos na nossa live. Hoje tem bastante papo pra gente fazer, pra gente conversar. Essa semana foi um pouco conturbada, né? Teve uma polêmica aí no meio da semana. Vamos esclarecer as coisas também. Peraí, só deixa eu ver aqui os assuntos. Laine, enquanto isso vocês vão entrando. Deixa eu ir no próximo. A nossa rifa tá rolando ainda. Para quem não comprou, tá disponível os números, é só apertar no WhatsApp. Boa noite, Janice. Tudo bem, Janice? Vão dizendo para mim aí, gente, de onde vocês são, pra gente conversando, só para eu achar aqui o assunto que a moça me pediu para falar e eu esqueci de anotar aqui. Eu sou de Santa Catarina, para quem não me conhece, tem muitos seguidores novos hoje, né? Vitor, seja bem-vindo, Maria José. Eu sou de Santa Catarina, moro aqui na Serra, próxima da Serra, em Orleans, né? Tenho 34 anos, de profissão... de Porto Alegre, inclusive, tava pensando em semana que vem aí pra Porto Alegre para visitar o cemitério da Santa Casa, Janice. Eu gostaria de ir até semana que vem, no máximo, assim, final de semana que vem aí pra Porto Alegre. Vou pegar uma carona... E eu gostaria muito de conhecer o cemitério da Santa Casa. Você conhece, Janice, o cemitério da Santa Casa de Porto Alegre? Parece ser muito promissor e muito lindo, né? Tem bastante... Francisco, seja bem-vindo, de Santo André. É lindo lá, né? Eu nunca fui. Boa noite, Joelma. Tu tem medo de quê, Joelma? Conte-me. É muito lindo lá. E tem muitas pessoas e personagens históricos lá, né? Inclusive, quando eu morava em Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul, Janice, o pessoal que tá entrando, Jeremias, a Jana, vão dizendo pra mim aí, Nath Grumer. Nath Grumer, tudo bem, Nath? Vão dizendo pra mim de onde vocês são, pra gente conversando, se identificando, antes da gente entrar no assunto aqui, que a gente vai navegar nos assuntos das experiências de quase morte, né? Eu tenho uma muito interessante pra falar pra vocês. Cristal, seja bem-vinda. Então, Janice, quando eu morava em Rio Grande, eu morava na Rua Conde de Porto Alegre, né, que é bem no centro. E lá tem uma placa, eu tenho até essa foto, eu posso até postar nos stories depois. Fran, Esther, Cris, sejam bem-vindas. Vamos falar sobre experiência de quase morte hoje, tirar algumas dúvidas sobre as fotos pós-mortem que surgiu essa semana durante o canal. E aquela foto bem polêmica, né, do escravizado do Congo, né, que eu acabei de postar também, que foi muito triste. E aí, eu morava na Rua Conde de Porto Alegre, Janice. E lá tem uma placa dizendo exatamente assim, aqui nasceu o Conde de Porto Alegre. Então, eu quero ir visitar o túmulo dele, eu sei que tá aí. E é visível o caixão dele. Eu achei muito interessante isso quando eu soube que tem uma bandeira imperial em cima. Eu acho muito interessante, eu queria trazer esse conteúdo aqui pra vocês, sim. Né? Lá tem várias pós-mortem. Eu queria ficar uns 2 dias envolvidas com isso, né? Gustavo Andrade, seja bem-vindo. Vão dizendo pra vocês de onde vocês são, que a gente possa... se localizar, né, se alguém é de Santa Catarina, aqui perto de mim, se vocês são do norte, nordeste,
né? E eu gostaria muito de ir, eu queria ir até terça-feira, né? Mas vamos ver como que vai ser. Dando os recadinhos, a nossa live, para quem tá entrando agora, é sobre experiências de quase morte. Quem teve experiências de quase morte e, né, morreu, voltou e relatou aquelas coisas incríveis que a gente vê. Eu estive em coma por muito tempo, então eu tenho algo a falar. Não tive experiência de quase morte, mas também tenho algo a falar sobre isso. Vou tirar já algumas dúvidas sobre as pós-mortems. Deixa eu só entrar aqui no meu perfil mesmo, pra ir conversando com vocês. André, eu fico muito contente, gente, quando entra meninos na live, porque nosso canal, ele é 75% de mulheres, e eu fico tão contente quando entra homens aqui, que são interessados nesse assunto, nessa pauta, e é muito importante, vocês são muito importantes pra nós também aqui no canal. Cadê aqui, Jesus? Aí o que acontece? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão deixando aqui, ó, sobre alguma foto, sobre algum assunto específico que vocês queiram, né, falar ou abordar, já pode deixando nos comentários, que daí a gente vai anotando aqui. Vou pegar aqui minha agendinha, minha caneta, a gente vai anotando, a gente vai conversando, né? Vamos começar já a entrar no assunto. Eu só vou esclarecer o assunto que deu essa semana, bem rapidão, né? Que começaram a falar da minha aparência, eu tive que fazer aquele vídeo um pouco mais enfática sobre o assunto, porque normalmente eu só apareço nas lives, eu custo aparecer nos vídeos que eu faço pro canal, mas daí eu apareci num vídeo contando um relato de um coveiro muito querido, que conversou comigo, o maior amor do mundo, inclusive até ele comprou minha rifa, um querido mesmo. E aí eu tava falando o relato que ele tava comentando comigo, né? E aconteceu que começaram a falar sobre a minha aparência e tal, e aconteceu esse episódio essa semana, mas fiquem tranquilos, já foi resolvido, né? Já deixei o recado bem claro, eu acho que esse assunto já morreu, né? Só queria deixar bem claro aqui pra vocês que estão ao vivo aqui comigo. Vamos começar no assunto, então, das experiências de quase morte. Vocês sabem o que é uma experiência de quase morte? Né? Uma experiência de quase morte, por exemplo, assim, eu, Daiane, né, fiquei morta por alguns segundos, alguns instantes, né? Magda, seja bem-vinda. E nesses instantes, estamos falando sobre experiências de quase morte. Nesses instantes, você tem uma experiência. Normalmente, você visualiza um túnel branco. Estamos falando sobre quase morte, experiência de quase morte, para quem está entrando na live agora, né? E normalmente vêm pessoas falecidas, amigas, próximas, né? Ou pessoas que a pessoa não conhece. Normalmente os relatos são que essa pessoa atravessa um túnel branco, né? Das experiências de quase morte. E lá ela conversa com determinadas pessoas. E essas pessoas, aí normalmente as pessoas querem ficar aonde elas vão ver e não querem voltar, mas essa pessoa em específica diz que precisa voltar e a pessoa volta, né? E aí ela volta com esses relatos, quando ela não é ressuscitada, né? Mas quando ela, né, tem aquela parada cardíaca e volta. Débora, seja bem-vinda. Tereza, Lena. Hoje o assunto nós vamos falar sobre pós-mortem, porque todo mundo sempre quer que a gente fale sobre pós-mortem, né? E se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa que vocês tenham curiosidade, pode mandar aqui. Weberton, seja bem-vindo. Que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Vocês conhecem alguém que já teve uma experiência de quase morte? Que isso, Débora, capaz. Eu, particularmente, fiquei em coma, né, por causa das minhas queimaduras. Fiquei em coma 3 anos, né, e em coma do corpo, meu corpo se cessou, né, ele se desligou, e depois ainda fiquei em coma induzido, mais 6 meses, por falta da minha queimadura, me queimei, eu tinha 1 ano, né. E eu não lembro, eu fiz várias cirurgias, mas eu não lembro de ter nada, assim, que parecido com isso, né, de experiência de quase morte. Eu não tenho nada, mas nos estudos a gente chega num momento que a gente parte da psiquiatria médica ali, né, a gente estuda essa parte de experiências quase morte, né.
E aí, o que, que a gente tem de estudo sobre isso, né? A gente tem alguns estudos, que 10% dos sobreviventes de parada cardíaca descreveram os tais fenômenos, né? Eu tô lendo aqui só para me respaldar no que eu estou falando, né? Que 10% dos sobreviventes das paradas cardíacas desse grupo de estudos vieram com essa experiência de quase morte. Então, Débora, eu sinto muito. Eu vou abrir um adendo aqui pra ti agora. Eu também já perdi minha mãe. Eu já perdi minha mãe faz 23 anos, né? Que eu perdi ela. Eu tinha 11 anos. E assim, o que eu posso te dizer é que eu sinto muito. Eu sei exatamente o que tu tá passando e a dor que tu tá sentindo. Eu também demorei muito pra sonhar com ela. Eu acho que eu só fui sonhar com ela depois de adulta, depois dos 20 e tantos, depois de ser mãe. Daniel, seja bem-vindo, não? Eu só fui sonhar com ela depois de muitos anos e que eu entrei no espiritismo. Mas daí é uma parte minha pessoal, espiritual, né? Aí eu sonhei com ela, mas nunca ela falou comigo. Ela só aparecia nos sonhos por detrás das pessoas e sorria pra mim e me vinha aquela sensação boa no sonho, né? Quando eu sonhava com a minha mãe falecida. Nós estamos falando sobre o comentário da Débora, né? Que ela infelizmente perdeu a mãe dela há pouco tempo, né? E ela tá sofrendo com a morte, a gente entende isso. O luto é um processo que a gente precisa viver. Esses primeiros meses são bem tristes e tensos mesmo, né? Dependendo do quão próximo, o quão dolorido ou quão inesperado foi essa morte, né? Agora a gente tá falando sobre o luto, o pessoal que tá entrando. Então, assim, Débora, o que eu posso... É Débora, né? É Débora. O pessoal que tá entrando, seja bem-vindo. O que eu posso te dizer? Não há palavras para te confortar nesse momento, infelizmente. Porque a dor que um filho sente de perder uma mãe é muito grande. É muito grande, é imensa. Quem já perdeu a mãe aí sabe do que a gente está falando, né? Cássia e Gabriela, sejam bem-vindos, Maribel. Então, assim, eu desejo que Deus conforte o seu coração, Débora, e que tu tenha forças para superar essa primeira etapa, que é os 6 meses pós a morte, né? Gabriel, seja bem-vindo, Carolina também. E o que eu te digo é assim, ó, por experiência própria de 23 anos que eu já perdi a minha, eu cresci, né, sem ela. Então, Moisés Moraes, seja bem-vindo. A saudade sempre vai estar ali. Tem momentos, tipo, eu digo que o luto é assim. Ele tá sempre ao nosso lado, né? Às vezes a gente enxerga ele e às vezes a gente não enxerga. E quando a gente não enxerga, a gente consegue viver normalmente. Chega um ponto que tu vai viver normalmente. Só que tem horas que tu enxerga ele e tu sente a saudade e tu despenca. E é normal. Quanto mais o tempo vai passando, mais tu vai se adaptando com a ideia da morte, né? O que é o luto? A gente sente saudade não de quem morreu, mas do que a gente vai deixar de viver com eles daqui pra frente, né? Por exemplo, eu não consegui mostrar para os meus filhos não conseguiram conhecer a avó deles fantástica que eles tinham, né? Que era uma mãe maravilhosa. Eu já vou ver o teu comentário, tá, Dani? Só um minutinho. Eu li ali a parte de memória deles, inclusive eu vou também falar sobre isso. Eu não consigo lembrar da voz da minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos, né? E eu não consigo lembrar da voz dela e tampouco da fisionomia. Eu tenho apenas uma foto dela. Um outro dia aí eu vou fazer um post e vou mostrar ela pra vocês, a minha mãe, né? E eu sofro muito até hoje. A minha vida se resume aqui até hoje pelo fato da morte dela, né? Eu tinha 11 anos, então foi muito impactante pra mim. E os acontecimentos decorrentes disso também, né? E, assim, seja bem-vindo o povo que tá entrando aí. Nós estamos falando sobre o luto agora, né? Que é um assunto que está sendo pertinente, então vamos ser caridosos com a amiga, que está passando por um momento difícil.
né? Mas assim, a dor, ela vai estar sempre presente, Débora. Só que o que vai acontecer com o tempo é tu conseguir conviver lado a lado com ela. Tem alguns momentos que ela vai te apertar. E tem alguns momentos que ela vai te deixar mais solto e tu vai conseguir esquecer um pouquinho. Mas tu nunca vai deixar de sofrer pela mãe. Sempre tu vai lembrar, sempre. E é independente, não adianta a gente querer esquecer. Talvez a minha mente bloqueou a voz dela para eu não sofrer tanto, né? As imagens e tal. Mas, por exemplo, eu consegui visitar o túmulo dela depois de 6 anos que ela tinha falecido. Chegar perto dos restos mortais dela me trazia muita dor, então eu não visitei. A minha irmã, por exemplo, não viu ela no caixão, né? Eu vi, eu tenho essa memória, né? E eu lembro exatamente da cor do lírio que estava em cima do caixão dela. Eu com 10 anos, eu já tô com 34, vou fazer 35, né? Só vou voltar no comentário do Dani ali, que também foi bem pertinente. Dani, perdi meus pais quando eu tinha 5 anos. Mas, Daniel, né? Te chamei de Dani, mas, né? Mas tenho memória deles. Fui criado por meus tios. Não sinto falta porque nunca os conheci. Não tenho memória deles. Essa já é um relato muito interessante, Daniel. Porque assim... Tá, cheguei ao final. Porque assim, ó... Quando a gente não tem memória, a gente não sente saudade, porque é o que eu acabei de falar. A gente tem saudade do que a gente vai deixar de viver com aquela pessoa depois que ela morrer. Né? Eu não vou ter a minha mãe para me abraçar quando eu me formar, por exemplo, né? Vai ser um problema para mim, vai ser muito emocionante quando eu estiver me formando, eu não ter a minha mãe lá, né? Porque é uma coisa que a gente almeja a vida inteira, né? Formatura, eu me casei e minha mãe não estava lá. Nos meus partos, minha mãe não me ajudou, né? Então, aí nesses momentos muito pertinentes, como já faz muito tempo pra mim, eu sinto falta, né? Sinto falta, eu choro. É normal, gente. O luto, a gente tem que aprender a viver o luto, né? Pra que a gente não sofra tanto e não internalize isso pra gente, né? Se precisar de terapia, vão em terapia, conversem sobre isso. Conversar faz bem, né? E tem vezes que eu convivo bem, né? Agora, o Daniel falou de memórias. Eu fui para a cidade de Rio Grande buscando as minhas memórias de infância que eu tive com a minha mãe, né? Eu me mudei de estado para poder buscar as memórias que eu tinha lá, que são as memórias mais felizes da minha vida. Assim, não querendo assim, né, ser insensata, mas Dani, que bom que tu não tem memórias. Porque daí tu não consegue sofrer tanto quanto a gente que desenvolveu memórias, que desenvolveu afeto, que desenvolveu o apego, que desenvolveu tudo aquilo que a gente desenvolve com uma mãe, né? A gente tá falando sobre perca de mães, pais, familiares, cônjuges, né? Que pode ocorrer, né, durante a nossa vida. Porque uma colega nossa ali apontou, Caio, seja bem-vindo, Jéssica, o Rogers também, a Pamela, sejam bem-vindos. Estamos falando agora sobre o luto. Nós estávamos na experiência de quase morte, mas uma colega nossa precisou falar sobre o luto e a gente está falando sobre o luto com ela, né? Então, assim, eu mudei de estado para poder reviver as melhores lembranças que eu tinha na minha vida entre os 10 anos que eu convivi com ela, né? O que é lembrança? E, gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida, que eu posso dizer para vocês. Eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto eu fiquei esse ano passado lá. Porque, assim, as minhas melhores lembranças de infância, né? Onde eu tive apoio familiar, onde eu tive a minha mãe, onde eu tive meu pai, né? Mas a presença mais forte da minha mãe, da família dela, né? E cada passo que eu dava lá... Lu, boa noite, meu amor. Como é que tu tá? Rubinho, boa noite, Carolina. Estamos falando sobre o luto. Né, uma amiga levantou essa bandeira e a gente está falando sobre o luto. Se vocês perderam alguém e querem falar também sobre isso, fiquem à vontade, eu leio para vocês, a gente discute, né? E foi os anos, eu tô falando sobre a morte da minha mãe e como eu me senti, né? E como eu me sinto, já faz 23 anos. Elisângela, seja bem-vinda. Se quiserem compartilhar alguma coisa também com a gente sobre esse assunto do luto. E foi o ano mais feliz da minha vida. Porque assim, eu pude percorrer lugares
que eu tinha, assim, a minha memória era muito fresca, né? Eu não tenho memória recente, mas memória antiga eu não esqueço, gente. Eu não esqueço. É complicado. E aí eu pude reviver todas aquelas memórias que me traziam sensação boa. E foi muito triste eu ter que vir embora pra cá novamente. Assim, porque parece que eu tive que deixar um pedaço de mim lá. Foi o que eu senti. E eu tô ficando emocionada. Né? Então, pra vocês verem como 23 anos depois isso ainda afeta a gente. O luto é um negócio seríssimo. Seríssimo. Mesmo eu trabalhando com a página, trabalhando com isso, a gente consegue ser um pouco mais firme. Mas quando a gente fala do pessoal da gente, eu sinto o que ela tá sentindo, né? Eu consigo entender bem o que ela tá passando, né? Então, assim, eu consegui resgatar as minhas memórias de infância. Isso foi muito bom pra mim, porque eu consegui olhar pro casarão antigo, português, onde a gente passou muitos anos, no calçadão de Rio Grande. E cada vez que eu olhava, que eu viajava pra lá, eu caía no choro. Né, porque me vinha todas as lembranças daquele... Ela parece que desbloqueou uma caixa de memórias minha e eu caía no choro, no meio do calçadão, né. E aí eu morando lá, eu passava quase todo dia lá e aos pouquinhos eu não fui mais chorando. Aí a saudade se transformou em amor, em lembranças boas, né, e aquilo ali me curou. Me curou ali naquele momento, assim, daquela lembrança. Foi muito importante pra mim ir pra lá e viver esse 1 ano que eu vivi lá. Eu gostaria de ficar minha vida inteira lá, mas infelizmente lá as condições são assim mais precárias de vida, né? E a gente, por condições familiares, a gente decidiu voltar. Mas se fosse pelo emocional, eu continuaria lá minha vida inteira, porque é lá onde eu tenho as minhas melhores lembranças. Estamos falando sobre percas de pessoas familiares agora, né? Se alguém perdeu algum familiar e quiser compartilhar conosco o luto que sente, né, a dor que fica no coração da gente, como é que lidou com o luto. Eu estou falando da forma com que eu lidei com o meu. Por muitos anos eu não lidei, eu só sobrevivi, eu era uma adolescente, né, eu não... Talvez o meu cérebro meio que alienou para não ter tanta dor e tanto sofrimento, porque eu passei bastante trabalho na vida já, né, e... eu só fui conseguir lidar com isso agora, dos 30 pra cá, né? Que eu tive que eu decidi morar lá, reviver as minhas memórias, viver um pouco com a parte da família da minha mãe, que eu nunca tive contato direito, porque era de outro estado e tal. E isso foi muito bom pra mim, porque eu tive um carinho fraternal, né? Pra mim, o meu caso é diferente do dela, né? Pedrinho, Popo, Ana, sejam bem-vindas, Ellen, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o luto. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. A gente está aqui. Belle, seja bem-vinda para ouvir vocês, né? Boa noite. Agora, normalmente, né, a gente tem tantos jovens que a gente perde por aí, né, com mortes violentas ou acidentes, e a gente tem que lidar com essas mortes inesperadas, né? Minha mãe, por exemplo, ela já estava doente, ela teve um AVC, então... Mas eu era criança, eu não entendia que aquilo ali podia matar ela, né? Simplesmente um dia chegaram na minha casa e disseram, ó, tua mãe morreu. E foi assim, né? Então, uma pessoa perguntou ali na caixinha de perguntas o que acontece. Hoje, Pedrinho, nós estávamos falando sobre experiências de quase morte, alguns casos de experiência de quase morte, mas uma colega aqui no nossa live, ela colocou pra fora que ela estava sofrendo luto sobre a mãe dela, e a gente está falando sobre o luto, como que a gente lida com o luto hoje em dia, né? Experiências pessoais, como é que o luto afeta a gente no nosso dia a dia, no nosso psicológico, né? Se tu tens algum assunto que tu queira abordar, tu pode escrever aí que a gente também conversa. A nossa live hoje ela é aberta pra gente falar o que vocês precisam, né, saber, o que vocês querem saber, o que vocês têm curiosidade. Ramona, seja bem-vinda, Thaís. Então, Sinara Rossini, seja bem-vinda. Então, assim, do luto que eu tenho pra falar pra vocês é isso, gente. O luto, cada um vive de uma forma. A forma com que eu vivi o meu luto não foi a forma que a minha irmã viveu o luto dela, né? Mesmo sendo a minha irmã. Então, o que eu deixo pra vocês é assim. O luto vai estar sempre presente. A dor do luto vai estar sempre presente do seu lado.
ela é uma dor invisível, né? Tem momentos que tu vai conseguir viver normalmente, mas tem momentos que ela vai se fazer presente. E eu já vou ler pra ti o teu relato, tá, Rogers? Tô arrepiada. Tem momentos que ela vai se fazer presente e a gente tem que se permitir chorar, né? Vamos chorar, vamos se permitir sofrer o luto, porque isso quando a gente chora, gente, a gente libera um tipo de hormônio que dá uma aliviada no corpo. Então, chorar é bom. Boa noite, Derlanzinho, seja bem-vindo. Estamos falando sobre o luto. Eu acho que você, graças a Deus, não perdeu ninguém ainda. Derlan é um amigo pessoal, né? E, graças a Deus, ele tem os parentes dele, né? Vivos, os avós vivinhos. Mas é assim, a gente vai aprendendo a conviver com o luto, né? O luto é uma coisa que a gente vai vivendo. E quando ele te aperta, aí tu desaba. Mas aí tu chora, vem aquela sensação boa e depois tu retorna de novo. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo a conviver um pouco melhor com isso, né? Agora eu vou ler aqui o comentário do Rogers. Capaz, Débora, a gente está aqui para ajudar, né? Se a gente não se ajudar, o que a gente está fazendo nesse mundo, não é verdade? Eu não tô aqui para ganhar like de ninguém. Eu tô aqui para informar coisas para vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês. Da mesma forma que vocês me ajudaram ali naquele vídeo que eu precisei de um apoio de vocês quando estavam me atacando. Então, assim, eu estou aqui para vocês, né? Vocês quiserem compartilhar as suas experiências pessoais, fiquem à vontade. Aqui a gente vai tratar tudo com muito respeito, né? E a gente pode conversando, e conversar faz bem, trocar ideias faz bem, né? Agora vamos no relato do Rogers, né? Boa noite, estou vivendo 2 lutos. A minha avó materna faleceu dia 21 de novembro e perdi um tio paterno dia 20 de novembro. Então foi bem seguido, né? Um dia de diferença do outro. Para mim está pesado demais esses lutos porque vivo fora do Brasil. Ah, então eu presumo, Rogers, tu pode me dizer aqui onde que tu vive? Boa noite, meninos que estão entrando aí. Eu presumo que tu não deva ter vindo ao velório deles, né? Se esse for o caso, tu pode só me confirmar pra mim. E aí, o que aconteceu, se for esse o seu caso? Você não os viu falecidos, né? Essa é a primeira parte do luto, a gente ver a pessoa morta. Pro nosso cérebro, quimicamente, entender que a gente não vai ter mais contato com aquela pessoa, né? Então, assim, se a gente não vê a pessoa falecida, fica muito mais difícil a gente lidar com o luto, porque tu não viu o fim daquela pessoa propriamente dito, né? Tu não passou por aquela dor de enterrar. Gente, quem só passou por essa dor de ter que baixar o caixão numa cova e ter que fechar a cova, gente, é muito triste. Eu não desejo isso pra ninguém. É muito dolorido. A pior parte da morte de alguém é a hora que a gente enterra, não é a hora que a gente sabe. Porque a hora que a gente sabe, a gente tem uns instantes ainda. Anderson, né? Manuel, sejam bem-vindos, meninos da nossa live. Blood Mary, seja bem-vinda. A parte mais triste é a parte que a gente baixa o caixão para enterrar. Essa é a parte dolorida e essa é a parte que a gente precisa viver, né, pra gente poder, quimicamente, o nosso cérebro precisa entender que a gente não vai mais ver aquela pessoa pro luto começar, né? Daí a gente tem as fases do luto, né, que é a fase da negação, que a gente não aceita, depois a gente se acostuma e depois a gente sobrevive com aquele luto, né? Mas assim, eu imagino quão difícil seja pra você perder 2 pessoas seguidas, tão próximas umas da outra, tu não conseguiu viver nenhum, quem dirá 2 lutos, né? O que eu te aconselho é o que falar nessa hora, né? Se tu não conseguiu ver as pessoas, não sei qual a sua religião, mas mande rezar uma missa, peça para fazer um culto ou alguma coisa, né? Se você tem alguma religião, em memória dessas pessoas, né? Que daí você quimicamente também pode ser que você consiga entender que essa pessoa partiu e você prestou homenagem para eles que talvez você não consiga ter prestado no dia que eles faleceram, já que você mora no exterior, se é isso que aconteceu, né? Se você esteve perto deles, né? Aí eu sinto muito mais ainda porque você viveu esse momento triste que eu falei,
Lu, eu já vou ver o teu comentário. Estamos falando sobre o luto. Quem quiser deixar o seu relato aqui, fica à vontade, sinta-se bem-vindo. Nós estávamos falando sobre experiência de quase morte, mas saiu a bandeira e a gente está conversando sobre isso, sobre o luto, como lidar com o luto, né? Não sou psicóloga, gente, mas eu tenho experiência com o luto, infelizmente, que não é nada legal, mas tenho experiência na área da saúde, né? Então eu consigo, assim, quimicamente ajudar vocês, fisiologicamente, psicologicamente. E o que a gente pode fazer, né? A Débora, meu Deus, eu lembro de tudo. Tinha mais de 300 pessoas no enterro da minha mãe. Eu tinha que passar forças pro meu pai, da onde eu não tinha. Assim, é bem triste. Só deixa eu ler aqui, o da Lu primeiro, Lu Oliveira. Meu pai sempre erra a primeira pessoa e meu pai sempre erra a primeira pessoa a me desejar. Sempre era a primeira pessoa a me desejar feliz aniversário. Né? Essas são lembranças, eu já volto pra ti lá, tá, Débora? Essas são lembranças, Lu, que tu tem que cultivar com muito amor e carinho, e foi atrás disso que eu fui morar em outro estado para poder ter essas lembranças da minha mãe, né? Então eu me identifico muito com o que vocês estão falando, né? Porque eu também passei por isso. Sobre esse fato, tu, Débora, lembrar de tudo, eu também lembro de tudo. Eu lembro da minha rua cheia, a minha casa é a última. Pode ver que vocês estão vendo que eu estou olhando pro lado aqui, é porque eu estou lembrando. Eu lembro exatamente da roupa que eu estava usando, isso faz 23 anos, gente. Eu tinha 11 anos, né? O som tá saindo bom aí pra vocês, que eu acho que eu tô falando baixo demais. E o que acontece? Eu lembro de cada minuto até o enterro, né? A gente não esquece. É uma coisa que a gente não esquece. Minha irmã decidiu não ver a minha mãe. Eu meio que fui posta de frente, não tinha o que decidir ou não, mas eu a vi. Não fiquei ao lado do caixão e me arrependo até hoje. Deveria ter ficado velando ela a noite inteira, né? Mas eu lembro até dos lírios, da cor dos lírios que estavam em cima do adorno do caixão dela. Então, assim, a gente não esquece, gente. Isso aí a gente não esquece. E eu lembro que antes da minha mãe chegar... Eu sei que tá meio triste esse papo hoje, gente, mas, poxa, é um papo necessário, né? Antes do corpo da minha mãe chegar, meu pai, ele é embarcado, ele trabalha de pescador, né? Naquela época ele trabalhava de pescador e hoje ele ainda trabalha. E ele soube no mar que a minha mãe tinha morrido. Então ele tinha que voltar pra terra para poder, né, dar apoio pra mim, pra minha irmã, pro meu irmão, enfim. E o que aconteceu? Ele chegou antes do corpo da minha mãe chegar em casa, que ela foi velada em casa, né? Nessa época as pessoas eram veladas em casa ainda. E... Ai, peraí, estou subindo aqui o comentário. E aí eu lembro que ele chegou. Aí nós temos um corredor lá na minha casa, no banheiro, que é um corredor que vai pro banheiro. Aí ele olhou pra mim, olhou pra minha irmã, se agachou e chorou. Chorou assim, agachado, igual uma criança, no chão. Né? Foi muito triste, isso eu nunca mais vou esquecer. Assim... E depois os póstumos, né? Aquelas músicas fúnebres que fazem a gente chorar mais ainda. Né? Então a perca de alguém... Não é perca, né? A perda. A gente perdeu alguém. É muito dolorido. Esse primeiro ano vai ser muito dolorido, Débora. Eu te desejo a maior força do mundo pra ti. Né? Então, se pra ti é confortável ver fotos, veja fotos. Se pra ti é dolorido não ver as fotos, não veja, guarde-as. Né? Um conselho que eu dou... Se eu tivesse a oportunidade, eu guardaria algo da minha mãe pra mim. Eu não tenho nada dela. Só tenho uma foto que a minha tia me deu quando eu fui agora pro Rio Grande, né? Porque pra mim agora seria importante. Mas se pra você é dolorido olhar as coisas dela, doe pra uma pessoa, né? Faça o bem, faça caridade pra alguém. Né? Aqui a Lu falou, né? Hoje é meu aniversário. Feliz aniversário, Lu. Né? Que Deus te ilumine e te dê muitos anos de vida. Meu pai sempre foi a primeira pessoa a me dar parabéns. Eu sinto muita falta disso.
Mas assim, Luz, sinta-se abraçada por ele. Porque não é porque ele não está aqui com a gente, eu não sei qual que é a tua fé, mas provavelmente ele veio aqui te dar o primeiro abraço também, com certeza. Né? Na minha fé. Não querendo repassar minha fé pra ninguém. Mas você teve várias oportunidades de ganhar, né, o abraço dele. Então lembre desses momentos, né, que você ganhou o primeiro abraço de feliz aniversário dele. Lembre dos momentos bons e que esses momentos bons virem somente a saudade, não tristeza. Tristeza é quando a gente chora, né? Estamos falando sobre luto, gente. Quem quiser deixar o seu relato de luto, fique à vontade. Daqui a pouco a gente volta ao assunto. A Tati, seja bem-vinda. A Patrícia, a Lívia. E aí o que acontece? A gente aprende a viver, né? Essa semana faleceu uma pessoa aqui na minha cidade que eu só vi assim de passagem. Ele era o único coletor de reciclados aqui da minha cidade, né? Ele tinha, porque ele morreu. Ele tinha, perdão, um filho com necessidades especiais. E aí ele recolhia papelão na cidade. Um senhor muito querido. Acabou que ele faleceu essa semana. Franciele, seja bem-vinda. A Fran comentou bastante hoje nas publicações. Pra vocês verem como eu olho todas. Eu olho todas e respondo quase toda a gente. Eu só não respondo quando é comentário dentro de comentário, que daí não aparece pra mim. Mas contando esse caso desse senhor, ele tava de moto e a mulher atropelou ele, né? E arrancou uma perna dele, ele morreu. E aí hoje eu passei ali onde ficava o carrinho dele com os papelões e me deu uma tristeza. E eu nunca tive, nem dei oi, eu não sei nem o nome dele. Mas eu falei pro meu esposo que eu vou até o cemitério e vou acender uma velhinha pra alma dele. Vou rezar pra ele, fazer uma prece, uma oração, porque foi uma morte abrupta e inesperada, né? E aquele papelão ali, eu fiquei olhando aquilo ali, porque eu sempre vi o carrinho dele cheio de papelão, e às vezes eu pegava uma caixa ou outra assim, porque eu precisava guardar uma coisinha ou outra, ainda brincava assim, ó, o tiozinho do papelão vai vir correndo atrás de mim. E agora, né, aconteceu essa morte tão triste e trágica, né? A Débora agora falou aqui pra gente, eu fiquei com bastante coisinhas dela, as roupinhas estão com o cheirinho dela ainda. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele tava abrindo o último pote de feijão que a mãe dele tinha cozinhado pra ele, que tava congelado. Ai, gente, aquilo partiu meu coração. Né? Que quando a gente fala de perda de mães, de pais, né, ou cônjuges, filhos, né, fica à vontade, amiga, pode se ausentar. Eu espero que Deus esteja contigo e seu coração seja confortado, tá bom? Muito obrigada por ter colaborado e contado a sua história para nós, né? Fica aqui as minhas condolências para você e para sua família, e que o seu coração fique quentinho com as minhas palavras, que eu possa ter te ajudado, né? Voltando ao assunto ali, e eu vi o papelãozinho dele ali, aquilo me deu uma tristeza, né? O que a gente deu a gente se compadecer com a dor do outro, né? Poxa, eu só vi ele passar de vez em quando ali, eu sempre vi o carrinho dele parado, e agora o coitadinho morreu numa morte tão triste, né? E deixou um filho com necessidades especiais. Eu penso pela parte do filho, né? Como é que vai ser a vida desse menino agora, né? Que já tinha alguma necessidade especial. Mas é isso aí, gente, do luto. O luto não é fácil, né? Lidar com questões, muitas vezes, por diversas vezes, quem sofre de luto pensa em autoextermínio, né? Já pensei nisso, gente, não minto pra ninguém. Porque a dor é tanta, a gente cai num sofrimento, num limbo, assim, que é muito difícil a gente sair. É muito difícil. Então, assim, por isso que eu digo pra vocês, conversem com as pessoas, explanem a dor de vocês, para que vocês não cheguem a esse ponto, né? Vão fazer terapia, conversem, se cuidem e cuidem de quem está do lado, observem também, né? Se você está bem, se você está conseguindo lidar bem com o luto, observe o do lado, para ver se o do lado também está bem, né? Esse é o meu conselho, porque às vezes a depressão, ela não tem cara, né, gente? A gente só vai saber quando a pessoa vai lá e cansa da vida, não é mesmo?
Então, mais alguém quer falar sobre algo? Sobre alguém que perdeu? Quer compartilhar com a gente? Senão a gente vai já voltar para o assunto que a gente tinha entrado, que são as experiências de quase morte. É isso aí? Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar o que é uma experiência de quase morte desde o início para quem tá aqui agora. Experiências de quase morte são assim, ó. Você parou, seu coração parou, você ficou morto por alguns segundos, alguns instantes, né? Tem uns casos que ficam até 1 minuto, né? Assim, a pessoa sendo reanimada, não reanimada, o coração parado, dito feito, parado, sem batimentos, né? E é aí que vem, ou dos comas, por exemplo, né? Comas acontece muito. Estava falando do meu exemplo, que fiquei em coma, porém eu não tive uma experiência de quase morte porque eu era muito criança. Então eu não tenho essa experiência para compartilhar com vocês. E eu agradeço por isso, porque né, não deve ser uma experiência muito fácil. E aí a gente tem alguns estudos, médicos, pesquisadores da mente, né? Estudaram sobre esses fenômenos, porque assim, é muito incrível que as pessoas, elas descreviam exatamente objetos que estavam na cena no qual ela morreu. Ela se via fora do corpo, né, nessas experiências de quase morte. Eles conseguiam ouvir o que estava acontecendo, né? Alguns médicos falam que é os últimos segundos do cérebro funcionando, por isso que dá esses flashes de memória para te liberar um hormônio bom para ver se diminui a tensão e o problema da morte. Mas tem médicos que sim afirmam com estudos que 10% desses pacientes que eles colocaram num grupo de estudos, né, de pesquisa, nesse grupo de pesquisa, que 10% dos pacientes sobreviventes a paradas cardíacas tiveram esse relato de experiências de quase morte. Gente, é muita gente. Em 100 pessoas, 10 pessoas tiveram essa experiência. E como que eles fazem essa experiência, né, de quase morte? Normalmente, eles deixam sem falar para os pacientes papéis em cima da cama, assim, bem perto do teto, próximo ao teto, porque as pessoas dizem que elas se veem flutuando em cima do corpo, próximas ao teto. E o que eles fazem? Eles pegam e colocam várias imagens diferentes que são trocadas diariamente, né? Principalmente dos pacientes em coma. Eles fazem isso. Que são imagens que são trocadas diariamente. Seja bem-vinda, Betânia, Maria Alice, Carvalho Turismo. Estamos falando sobre experiências de quase morte. E aí o que acontece? Eles colocam essas folhas em cima de uma prateleira, no qual o paciente não sabe o que é. Nunca ele sabe o que é. Cris, seja bem-vinda. E quando acontece essa parada cardíaca, essas pessoas voltam dizendo que viram uma imagem em cima da cabeça delas. Por exemplo, tinha o desenho de um elefante. Esse foi um exemplo que foi dado por o médico, né? Ele contando a história. E realmente, naquele dia da parada cardíaca, o desenho que estava em cima da cabeceira da cama dele era um elefante. Então, assim, gente, são histórias incríveis, fantásticas, de experiências de pessoas que tiveram assim, não, você precisa voltar, que encontraram outras pessoas, passaram pelo túnel branco, né? Todos eles relatam ver essa luz forte, né? Que alguns relatam como um túnel branco, outros como uma luz branca muito forte. Né? Aí alguns médicos refutam isso, dizendo que é o cérebro dando uma descarga elétrica para poder ver se consegue dar uma última reanimada no corpo, né? Porque essa pessoa está em parada cardíaca, lembrando, né? Jocelene, seja bem-vinda. E o que acontece? Eles dizem que é o cérebro dando uma descarga, mas esses pesquisadores que fizeram essa pesquisa, que foi... Peraí que eu já vou ver. Ela foi publicada no The Lancet em 2001, essa pesquisa, tá, gente? Tá aqui no site, é uma revista. E as pessoas percebem que elas estão mortas. Muitas delas vêm dizer que elas estão mortas, né? O povo que tá entrando agora, a nossa live hoje é sobre experiências de quase morte. Se vocês conheceram alguém que já teve uma experiência dessas, né? Eu estou falando da parte médica aqui,
das pesquisas que eles fizeram e tal, e em cada 10 pessoas, uma tem uma experiência de quase morte, quem tem parada cardíaca. Thalita Santiago, seja bem-vinda. Muita Saudade também entrou, seja bem-vindo. Abreu, a Rainha Abreu. Então aqui, ó, eu vou ler para vocês um relato que eu vi aqui, que eu achei muito interessante. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, entender mais ou menos o que é. É um relato bem pequeno. Aqui, ó. Valéria Palma, jornalista brasileira, sofreu um acidente de carro em 1991, que deixou ela em coma. Esse foi um caso de coma, né? Que foi o que eu passei, um caso de coma, né? Em entrevistas posteriores, ela descreveu um túnel branco e uma sensação de dissolução em luz. Olha só, né? Dissolução em luz é mais ou menos como se a gente virasse um éter, uma poeirinha, sabe aquele difusor de aromas? Que se a gente virasse aquele vaporzinho, né? Ela relata isso. Um túnel branco e uma sensação de dissolução em luz. Experiências que a levaram a abandonar o jornalismo e se tornar terapeuta do luto. Olha que interessante, uma brasileira teve essa experiência. O nome dela é Valéria Palma, ela era jornalista em 1991, quando ela ficou em coma e passou por essa experiência, né? Seu relato, embora menos estudado academicamente, ela não foi tão estudada academicamente, né, reflete um padrão comum de transformação pessoal. Normalmente as pessoas que voltam, elas voltam transformadas, muito mais pacíficas, muito mais condolentes com o próximo, muito mais vivas, eu digo, na forma assim de ter força de vida. Elas querem viver, elas querem aproveitar, né, já que elas tiveram essa experiência de quase morte, que quase foram realmente, né, morreram ou estiveram em coma profundo, igual eu tive também. E elas têm muito mais força e vitalidade. E normalmente elas começam a ser palestrantes, elas começam a ser pesquisadoras sobre o assunto. Tem grupos de pessoas que passaram sobre isso, sobre esse caso de experiência pós-morte, experiência de quase morte. Tô tão acostumada a falar pós-mortem, né? E aqui tem mais um outro caso, de um americano, no caso, né? Em 2022, é um caso recente esse, gente, interessante, que daí, ó, tem vários anos aqui. Eu tô vendo um de 78, outro de 75, um de 22, a brasileira de 1991, né, que sobreviveu ao coma e relatou a experiência de quase morte dela. Aqui, ó, em 2022, Jamie Jones, um britânico, na verdade não é americano, ele é britânico, de 28 anos, acordou de um coma de anos após um traumatismo craniano, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 anos em coma também. Só que eu não tive experiência de quase morte. Eu não me lembro de nada por ser muito jovem. Eu tinha 3 anos, né? Do 1 aos 3 a quase 4 eu fiquei em coma, né? E aí o que acontece? No caso dele, após sessões... aqui. 1 ano após o traumatismo craniano, pouco antes de os médicos desligarem os aparelhos... em entrevista ao The Sun, em 2022, ele mencionou um vazio escuro, uma força o puxou de volta. Um relato que intrigou os neurologistas pela recuperação inesperada. Então ele já estava a ponto de ser desligado do aparelho, porque ele já estava muitos anos em coma, né? Ele ficou 1 ano em coma e iam desligar os aparelhos. Seja bem-vinda, Fátima. O Jack, a Ingrid, estamos falando sobre experiências de quase morte e os relatos das pessoas que tiveram essas experiências, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum assunto para abordar, é só deixar aqui no comentário. E aí, esse aqui já teve um relato diferente. Ele sentiu um vazio escuro, essas são palavras dele, puxando de volta ele para a terra, ele para o corpo, foi isso que ele falou. Então, quando iam desligar os aparelhos, puxaram de volta e ele voltou e acordou e estava bem. Depois de ter um traumatismo craniano que levou ele ao coma, né? Olha que histórias inacreditáveis, né? Incríveis, né? É um assunto assim que a gente tem que olhar para a parte científica e para a parte psicológica também, né? E para a parte emocional das pessoas, né? Emerson, seja bem-vindo. Estamos falando sobre experiências de quase morte.
Aqui, ó, aqui tem mais um brasileiro. Vamos falar do povo aqui do Brasil, né? Ailton Oliveira, consultor brasileiro, ficou em coma por quase um mês em 2002, após um acidente de carro. Em depoimentos pessoais, ele descreveu flutuar em luz, não em corpo. Olha só que engraçado isso, né? Que interessante, flutuar em luz, né? E ouvir vozes suaves. Esse foi o relato dele, interpretando isso como uma proteção espiritual. Seu caso é representativo de uma experiência de quase morte relatada no Brasil, né? E esses casos, normalmente, Pauline, seja bem-vinda, JP também, esses casos são documentados. Quando a pessoa, ela volta do coma, ou ela volta da parada cardíaca, quando ela acorda, a primeira coisa que ela fala é isso, que ela teve essa experiência, que ela passou por isso, e ele já prontamente, médicos, pesquisadores já fazem a anotação para colocar como um dado de pesquisa, né? Porque esses casos são amplamente pesquisados, né? Porque é uma experiência que a gente não tem como explicar e comprovar, só comprovando com esses dados daquele médico que colocava os desenhos em cima da cabeça dos pacientes que estavam em coma. E eles diziam exatamente o desenho que estava lá. Estamos falando sobre experiências de quase morte, né? Vamos ver mais alguém aqui. Ó, mais um brasileiro, achei aqui. Ó, Alex Ribeiro Prado, artista plástico brasileiro, entrou em coma após uma overdose acidental. A data exata não foi divulgada. Entre entrevistas locais, ele relatou um mergulho em luz que inspirou a sua obra, sugerindo uma conexão entre a criatividade e a experiência de quase morte. Então, ele já teve um desenvolvimento criativo a partir da experiência de quase morte dele. Mas todos eles têm um ponto em comum, que é essa luz, né? Que eles dizem que é um túnel que eles atravessam, é uma luz muito forte que transforma eles em éter, em luz, em partículas, né? Então, assim, é um assunto, assim, que ele se a gente for estudar ele cientificamente, ele é maravilhoso, né? E psicologicamente também, né? Aí, só que por diversas vezes muitas pessoas também não se importam, né? E não dão os devidos créditos não é créditos, né? A devida atenção para aqueles que tiveram esse tipo de experiência. Mas uma coisa é verdade, todos eles voltam transformados. Não sei o que eles, né, sentem depois que eles ficam paralisados, que dão uma parada cardíaca e tal, mas eles voltam muito melhorados num ponto assim de que eles são outras pessoas para a vida, eles têm outro olhar para a vida, né? E eu acho isso muito interessante. Eu não tive nenhuma lembrança de quase morte, fiz várias cirurgias, provavelmente tive várias paradas porque meu caso foi muito sério, mas não tive nenhuma experiência como essa. Essa experiência eu não tive, né? E aqui eu li uma frase que é muito interessante, que oferece um deslumbre fascinante do desconhecido, né? Quem não queria vislumbrar o outro lado do véu, não é verdade? Eu digo assim, a gente está de um lado, e se a gente atravessa esse véu, o que há? Não é? Essas pessoas atravessaram esse véu e viram algo, né? E é assim que eles contam pra gente, né? Que tem uma luz, alguns encontram alguns parentes, outros encontram pessoas que não são conhecidas, mas que mandam eles voltarem, porque não é a hora ainda. Mas na sua grande maioria são relatos de paz, não é relatos de terror, né? Tem um ou outro relato de terror. Camila, seja bem-vinda, André, Cícera, né? Assim, pouquíssimos relatos são de locais sombrios, né? Na sua grande maioria são lugares de paz, né? Então, essas são as experiências de quase morte, né? Que eu tinha para falar para vocês sobre esse assunto. Ai, capaz, Lu! Eu que agradeço você estar aqui me ouvindo falar sobre isso essas horas. Domingo não tem muito o que fazer, então vamos todos conversar, né?
Boa noite, amada. Se tu já tá saindo, boa noite. Fica com Deus. Então, aí agora eu quero voltar no assunto lá sobre eu postei uma foto hoje de uma moça que é das pós-mortem, né? Que é muito curioso e eu posto bastante sobre isso. Que é como que se fazia as expressões faciais e os sorrisos, né? Nas pessoas que já estavam mortas e já estavam com início de rigidez cadavérica, né? E aí eu comentei que era feito com terapias de eletrochoque, né? Eles davam microchoques nos músculos e, né, o músculo prendia da forma com que eles queriam, né? E as pessoas ficaram muito surpresas, né? Porque não sabiam sobre isso, né? Que colocavam às vezes parafina sobre os olhos para dar um pouco mais de brilho, porque o olho fica opaco, né? Com o tempo da morte e tal. Então, assim, são essas curiosidades. Maria, seja bem-vinda. Essas curiosidades, assim, que a gente traz, as pessoas às vezes não sabem, né? E ficaram super surpresas, né? Porque é aquele negócio, deu choque, o músculo se mexe. Mesmo ele estando enrijecido, ele vai se mexer, porque ele foi estimulado eletricamente. Lembrando que nossos neurônios são conexões sinápticas elétricas, né? Então, o que acontece? Eles faziam isso. E, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Existiam fotógrafos especialistas para aquilo. Eles eram contratados e eles eram muito caros, muito mais caros que os fotógrafos normais da época, né? Tinha fotógrafos especialistas da morte. Então, quando alguém morria, eles já chamavam ou já levavam o corpo prontamente para o estúdio para que seja arrumado da forma com que tem que ser arrumado para bater a foto o quanto antes, né? Então, assim, nesses casos que vocês veem que as mãozinhas estão mais escuras, é que as pessoas talvez morassem um pouco mais longe do fotógrafo, ou o fotógrafo tinha que se deslocar até o local, mas todas essas fotos são caríssimas, né? São caríssimas, naquela época eram caríssimas porque eles tinham que ter muita habilidade para trabalhar com corpos, né? Imagina, para tu posicionar um corpo já meio enrijecido de uma forma ou de pé ou sentada, ou daquelas várias posições que vocês já viram de tudo uma, né, nessa minha página aí de foto pós-mortem. Eles tinham que ser muito especialistas nisso, então eles cobravam muito caro, então por isso que a foto era cara. Aí as pessoas perguntam, mas não tinham dinheiro para bater a foto antes? Mas é que às vezes não dava tempo de bater foto antes. Não, por exemplo, as crianças, né, tinha muitas pestes, muitas doenças virais, e tinha malária, e tinha, que é transmitida por mosquito e tal, e tinha a tuberculose, que pegava muita gente, a peste, a gripe espanhola matou muita gente, a cólera matava muitas famílias, tudo de uma vez só. Essa gentarada que vocês veem tudo morto ali, a maioria de cólera, difteria, aí o tétano matava muito. Todas essas doenças que a gente tem de calendário vacinal agora, que a gente tem antibiótico, antigamente se morria muito disso. Mas morreu uma família inteira. Gente, essa família inteira, se for de cólera, ela se alimentou e ela bebeu a água, todas elas juntas. Então, elas morriam com um curto espaço de tempo entre um e outro, né? É uma curiosidade que surge muito. Mas como que morria uma família inteira? É porque a gente não vive mais isso hoje, né? Só que não tá tão distante da gente, porque, por exemplo, tem fotos daquela que são de 1902, 1903, 1920, ainda existia, né? Muitas fotos pós-mortem de várias pessoas juntas, né? Que não fosse assassinatos, né? Mas fosse de mortes causadas por doenças. A gripe, gente, evoluía para uma pneumonia, matava assim, a febre vinha, não tinha como controlar, dava hipertermia, morria, né? O corpo entrava em colapso. Então era muito simples de se morrer antigamente. Então por que a gente vai nos cemitérios mais antigos e tem a ala das crianças e é tão grande? Porque as crianças não tinham uma imunidade desenvolvida o suficiente. Não existia higiene o suficiente para que essas crianças não pegassem doenças, né? Para que elas se desenvolvessem com os anticorpos suficientes. Então, assim, gente, morria todo mundo junto. De cólera, por exemplo, podia pegar 3, 4 crianças ao mesmo tempo, porque se elas consumissem alguma coisa, ou bebessem alguma água contaminada, lascou-se, né? Aí morria um atrás do outro. Aí essas fotos que vocês veem 3 ou 4 caixõezinhos juntos,
2, 3, um pai, um filho, né? Aí vai da imunidade da pessoa que já estava na época, né? Porque nosso corpo tem anticorpos que, conforme ele vai entrando em contato com os vírus e as bactérias, eles vão tendo uma carga genética de saber como se defender, né? Mas quando é muito forte o ataque e a pessoa não tem nenhuma memória celular disso, de defesa, a pessoa morre, né? Então, por isso que morria 3, 4 pessoas de uma vez só, né? Então era comum. E as pessoas falam assim também sobre as fotos. Ah, mas eles aparentam não ter tristeza. Gente, eles lidavam com a morte o tempo inteiro. Eles trabalhavam com o corpo em cima da cama, né? Dentro da sua casa. Eles pediam para as pessoas colherem flores aos arredores, nas casas vizinhas, para poder fazer os arranjos de flores. O povo que está entrando aí, seja bem-vindo. Estamos falando sobre as dúvidas das pós-mortems, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui pra gente, que a gente responde. Lu Mesquita, Dani, o Johnny, a Evelyn, sejam todos bem-vindos. E o que acontece? Era tudo preparado em casa. Aí o pai ia lá, fazia um caixãozinho, ou alguém, um tio, alguém da família fazia o caixãozinho para o bebê ou para a pessoa maior. Era tudo muito caseiro, né, naquela época. Era tudo muito precário, então eles lidavam muito com a morte o tempo inteiro. E a morte, na época vitoriana, gente, ela foi muito romantizada. A Rainha Vitória romantizou muito. Quando ela perdeu o marido dela, ela perdeu o marido dela muito jovem, né? O marido era jovem. E ela já entrou num luto eterno, ela viveu de preto. Então, se vocês pesquisarem lá a Rainha Vitória, ela sempre vai estar de preto. Então, foi ela que começou com isso, com essas fotos pós-mortem. Mas não foi do marido dela que ela pediu a foto pós-mortem. Foi de um conhecido que ela queria ter uma foto pós-mortem dele, né? E a partir disso, como todos faziam o que a rainha fazia, todo mundo começou a fazer também, né? Então, aí o que ela desenvolveu foi o quê? Joias afetivas, que a gente chama hoje, né? Que antigamente era joias de luto, que era com pedaços de fios de cabelo do falecido, com dentinhos das crianças, né? Que caíam. Aí era feito toda uma arte trabalhada e era feito colocado no colar, ou era pintada a foto do falecido, ou um colar com a inicial do falecido, né? Então a morte na época vitoriana era muito romantizada, as pessoas romantizavam muito a morte. Lembrando que a época vitoriana foi até 1902, por aí, que eu acho que, se eu não me engano, foi o ano que ela morreu, né? A Rainha Vitória morreu, a época vitoriana foi com ela. Então, ela era a ditadora da moda, gente. A moda vinha da Europa, né? E o que aconteceu? Ela vinha com essas modas e todo mundo seguia. E se tornou comum. Por exemplo, as pessoas ficam... Aí chegou no Brasil tardiamente, né? Vamos continuar nossa linha cronológica. Chegou no Brasil ali por 1940, 50, que é quando a gente começa a ver as pós-mortems aqui no Brasil, mas não pós-mortems de estúdio. Pós-mortems dentro de caixões, sempre dentro de caixões ou em cima de caminhas, né, em cima das camas, ou em cima de mesas, né, do caixão, em cima das mesas. E até eu tenho pós-mortems até de 93, né, que foi de 93 de uma seguidora que me mandou, de uma menininha que está na minha página, e uma de 1991 que eu achei no cemitério, né, em preto e branco ainda. No azulejo e tal, foto pós-mortem da menina lá. E isso era super comum, né? A gente que... Nossa, parece que tô com um negócio no olho. A gente que agora tá numa época que a gente lida com a morte de uma forma muito rápida, né? Se não der pra ver, melhor ainda, né? Pra gente não criar traumas, né? Nós estamos na época do trauma, né? Mas naquela época não, se era velado dias. Eu lembro que, por exemplo, a minha mãe e minha avó, como a gente era na Itapema, do lado de Balneário Camboriú, é a minha cidade. Naquela época era uma cidade pequena, né? 30 anos atrás. Então, quem morria, a minha avó e a minha mãe conhecia. Então, a gente sempre ia nos velórios. Então, quando eu for no cemitério de Itapema, eu vou saber a causa da morte de todos eles que estão lá, até a época que eu fiquei lá, que foi até os 25 anos, né? E eu vou mostrar tudo pra vocês, inclusive. E aí, o que acontece? Era tudo velado em casa, gente, né? E mais antigamente ainda, era velado em cima das camas. Quantas fotos pós-mortem eu tenho ali que é em cima de camas? Né? Só o corpo em cima da cama, com as flores em volta, em torno, né?
E aqui no Brasil foi assim, as fotos pós-mortem demoraram mais para chegar, mas era sempre dentro de caixões. Então, assim, vários cemitérios vocês vão encontrar, só os cemitérios mais antigos, ali de 50 para trás, é mais provável, né? Mas tinha esse hábito, não aquele hábito mais, assim, surpreendente que eu digo, né? Que é deixar uma pessoa parecendo viva, né? Que saía só na parte dos Estados Unidos, mas na parte da Inglaterra, né? Na Rússia tinha algumas também, mas muito poucas. E, gente, essas fotos, pra quem não sabe, as mais comuns, que tu coloca lá fotos pós-mortem no Google, são fotos pós-mortem comuns, que todo mundo vê, que todo mundo acha, que já colocaram na internet e ficaram. Muitas até são falsas, tá? Não são pós-mortem, não. Não é porque tem um pedestal atrás porque tá morto, não é por causa disso, né? O tempo de exposição era muito longo e a pessoa precisava ficar parada e imóvel, né? Mas a maioria das fotos pós-mortem, as mais, assim, difíceis de se encontrar, estão na mão de colecionadores. As fotos propriamente ditas, né, o papel, né, é tudo na mão de colecionador, gente. E esses, sim, são poucos colecionadores que dominam quase todas. Né, eles compraram o que tinham. Então, quando surge, esses dias eu postei aqui 2 à venda, né, lá de fora, do exterior, a gente teria que importar, né, fazer uma importação para trazer para cá a foto. E elas estavam entre 230 e 280 reais cada foto pós-mortem, original, né, uma era de 1920, de uma noiva, se eu não me engano, e a outra era de uma freira, uma noviça, alguma coisa assim. Tinha 2 fotos disponíveis à venda, né, mas era 200 e poucos reais, né? E essas ainda são baratas, mas quanto mais antigas são as fotos, se for propriamente dita da era vitoriana entre 1930 e 1902 e for da Inglaterra, elas se tornam mais caras ainda, né? Então, essas fotos, pra gente ter fisicamente uma foto vitoriana pós-mortem, a foto física tirada, original, é muito difícil. No Brasil aqui, eu acho que pouquíssimos colecionadores têm. Mas tem gente que tem, mas é poucos. E eles normalmente não mostram, sabe? Ou eles postam ali a foto, né? E a gente só tem esse acesso, que é essas fotos mais difíceis que vocês veem no meu perfil aí, que é mais difícil de encontrar. A gente tem que cavucar, a gente tem que ir atrás de colecionador, ver se ele disponibiliza a imagem, se ele colocou no site. A gente tem um site que não tem filtro para a gente poder conseguir chegar mais fundo, né? Então é assim, para quem tem curiosidade de saber como é que a gente consegue as fotos pós-mortem, que nossa, mas como é que tu conseguiu isso? Então a gente vai cavucando nas profundezas, tirando os filtros, porque os filtros barram muito, porque tem algumas que são muito claras, que são pós-mortem, né? Por algum machucado, ou por fato de estar no caixão. E os filtros da internet, eles não mostram, né? Então é isso que acontece, né? A maioria tá na mão de colecionadores e eles simplesmente postam a foto, né? Pra você só observar. Mas normalmente algumas delas tá escrito atrás o nome da pessoa e o ano, né? Ou na frente, ali na parte de baixo do cardzinho da foto, tá o estúdio que bateu a foto, o lugar e o ano. Né? E atrás as pessoas normalmente escreviam quem era e era a causa-morte, né? Ou só o nome e a gente conseguia achar a causa-morte por outros sites, né? A gente vai por outras fontes para tentar achar as causas-morte, mas a maioria não tem. Não se tem nome, não se tem data, não se tem nada. Essas mais difíceis de vocês encontrarem, por exemplo, essas que eu posto, e outros canais também, que eles também têm as fontes deles, né? É só a foto, porque daí os colecionadores só colocam a foto pra tu ver. Eles não te dão essas informações, porque eles compraram por isso, né, pelas informações. Então a gente só tem a foto e a gente só pode pressupor o que pode ter acontecido, né. E é isso aí, gente. As fotos pós-mortem, elas estão aí, elas não são estranhas, elas eram super comuns, e quem tinha era muito rico. Né? Então, todas essas pós-mortem que vocês estão vendo, as famílias eram muito abastadas. Não tinha pobre nenhum, não. Porque pobre não tinha condição de bater uma foto pós-mortem.
Nenhuma, porque era muito caro. Esse serviço era muito caro. Principalmente se era de estúdio. Tem uma foto ali no meu perfil que é de um bebê que tem uma cegonha mesmo, dando uma alusão da cegonha que entrega o bebê, né? Quando o bebê nasce, a cegonha veio recolher o bebê. Essa foto é a foto mais linda pós-mortem que eu já vi na minha vida. Ela é muito linda. Assim, a ideia do fotógrafo de fazer essa alusão de entrega quando está vivo e de recolhimento quando está morto, tá lá no meu perfil, vocês podem ver. Eu achei lindo porque era um bebezinho no chão, enroladinho, e assim como se fosse uma cegonha gigante com um saquinho branco vindo recolher ele novamente porque ele tinha falecido. Esse fotógrafo foi incrível, né? Tem um fotógrafo que é do México, que era o fotógrafo dos mortos também, que é muito conhecido. Eu tenho algumas fotos dele aqui também. Eles eram especialistas nisso, então eles sabiam manipular como ninguém um corpo, gente, mais do que um médico, se duvidar, para tirar a rigidez cadavérica dos corpos, né? O povo que tá entrando aí, seja bem-vindo. Estamos tirando algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aí pra mim, né? Que eu vou tirando as dúvidas pra vocês. E eles manipulavam como ninguém as fotos. Por diversas vezes eram madeiras, eram estacas segurando os pés, os braços, fixados ao chão, né? Ou eram cadeiras, normalmente as mulheres estavam apoiadas na cadeira, né? Tem uma foto ali que até fiquei em dúvida, eu não consegui discernir, eu sabia que o bebê estava morto, mas a mãe estava em dúvida porque ela estava inclinada. E talvez essa seja uma foto que foi tirada ocasionalmente, porque o fotógrafo jamais faria com que ela aparecesse morta, né? Ele queria que ela aparecesse viva, então ele colocaria ela reclinada para trás, presa na cadeira. Essa era a minha ideia de assim, uma foto perfeita pós-mortem. Mas eu acho que ele fez aquilo de propósito para deixar as pessoas em dúvida e dar mais vida ainda para ela, porque ela estava meio reclinada sobre o bebê, mas a fisionomia dela era totalmente sem vida, né? E essas fotos pós-mortem, gente, elas não são bizarras. Era a cultura da época. A gente tem que entrar numa cultura de 1832 até 1902, 1901, por aí, que foi a época vitoriana, que foi onde que surgiu. Então a gente tem que entrar naquele contexto de época, né? Era um contexto onde existia escravidão no Brasil ainda, escravidão por aí afora, várias colônias, a Europa ainda colonizava vários lugares aqui da América do Sul. Então era um contexto completamente diferente do que a gente vive hoje. Ai, porque isso é bizarro. Ai, porque foto... Gente, era o normal pra eles e aquilo ali era moda. Era moda na época vitoriana ter foto pós-morte. E por isso que vocês vê, hoje eu postei, eu acho que ontem, eu postei uma foto, não foi hoje, que a menina ali tá de branco e ela tá meio com um sorriso de canto assim. Com o falecido sentado na cadeira e a mãe de joelhos em cima de uma bíblia, né? E ela tava dando meio que um sorriso, posando pra foto. Às vezes aquela era a única foto que ela ia ter, né? Então era como se fosse um status para aquela família. Eu tenho a pós-mortem do fulano, olha aqui. Eles normalmente enviavam cartões, então tinha várias dessas, né? Eles enviavam cartões para os parentes mais longínquos, né? Com as fotos pós-mortem, avisando que o parente tinha falecido. Naquela época, gente, era correio e demorava meses para chegar uma carta, e já chegava a carta com a foto da pessoa falecida, e a pessoa viu e guardava. Então era por isso que existia. E existe muitas joias de luto daquela época. Gente, existe joias, existe quadros. Se vocês pesquisarem um pouquinho mais, eu até posso colocar aqui pra vocês também, se vocês quiserem. Júlio, seja bem-vindo. Ana Beatriz também. Tem colares com o cabelo da pessoa trançado. Aí a corda é a trança, né, do cabelo, e aqui tem um pingentezinho com a foto da falecida, ou normalmente era da falecida por causa do comprimento do cabelo, né? Então tem muitas joias de luto por aí. Tem pulseiras, tem broches. Nos cemitérios a gente vê muito isso, que tem pulseiras e broches, né? Normalmente as mulheres, quando elas estavam de luto, elas vestiam preto, sempre preto, né? Permaneciam a vida inteira de preto e colocavam um colar ou um broche com a foto do marido falecido na roupa, né? Ou a inicial.
né? Eu vi muito disso lá no Rio Grande do Sul, eu tenho até no meu canal, eu falo, olha só, essa aqui tá com broche, com a foto do esposo e tal, né? É muito interessante as joias de luto. Credo. É muito interessante as joias de luto. Eu sou, assim, alucinada, eu acho muito interessante que hoje nada mais do que as joias afetivas, né? Que a gente pega um pedacinho, por exemplo, quando nasce, a gente não faz o lactato lá, que é o leite materno, né? Isso são joias afetivas. Quando a pessoa morre, a gente não pega e não faz um diamante sintético, né? Com as cinzas do falecido. Só repaginaram as joias de luto e colocaram como joias afetivas, né? Eu, como doula, da placenta dá pra se fazer muita coisa. Por incrível que pareça. Não é só cápsulas, dá pra fazer filtro dos sonhos, dá pra fazer carimbo, dá pra fazer band-aid com a placenta da mulher, né, que só a mãe e o bebê pode usar. Dá pra se fazer as joias afetivas com o leite, o cordão umbilical macerado e um pedacinho de fio de cabelo da criança também. Então eles só repaginaram pra nossa época isso, gente, as joias de luto, né? E colocaram só deram uma remodelada pra não ficar tão bizarro. Mas é isso daí, fazer um diamante, né, das cinzas da pessoa. Existe isso, né? Eu tô até com um post programado pra isso, mas eu não tô conseguindo achar matéria suficiente pra eu me basear e mostrar pra vocês. Porque é tudo matéria de sites vendendo, né? O serviço, no caso, né? E imagina só, eu acho lindo, imagina, né? Mas tem gente que não gosta, né? Pra fazer isso precisa ser cremado, né? Tem gente que não quer ser cremada. Mas as joias de luto da era vitoriana, elas são impecáveis, elas são lindíssimas. E a Rainha Vitória tem uma do marido dela, que ela é preta, assim, com um fio de cabelo, assim, dele. Lindíssima, e ela sempre trocava, ela tinha várias joias dele. Né? Imagina, a rainha, né? Então o público via, né? O povo lá da Inglaterra via ela fazendo isso e faziam também. E pra eles era super comum. Então era só quem era de elite batia aquelas fotos. Então todas as fotos que vocês veem não era de ninguém pobre. Era gente que tinha muito dinheiro pra pagar um fotógrafo pra poder fazer aquele tipo de foto, gente. E assim, não, às vezes não saía uma, saíam várias. Como eu falei pra vocês, eles mandavam pros parentes. Né? Mais ou menos isso, né? Após esse... Eu tenho até um filme pra recomendar pra vocês, que é o filme Pós-Mortem, que ele fala... É um filme de terror, tá, gente? Mas o início dele mostra muito o dia a dia de um fotógrafo da morte, né? Que ele fotografava os mortos, daí dá pra ver certinho ele arrumando a cabeça, ele arrumando a mão ali no início do filme. O filme é Pós-Mortem. Eu indico pra vocês assistirem. Ele é mais de terror, assim, depois ele tem uma pegada mais de terror, mas vocês vão conseguir vislumbrar mais ou menos como que era o dia a dia do fotógrafo da morte, né? Que eram específicos pra isso. Mas assim, mas a pessoa só tirou foto morta. Não, gente, elas tinham foto vivas. Quantas vezes eu já postei aqui a foto da pessoa viva e a foto da pessoa morta, né? Mas alguns não tinham tempo de bater a foto da pessoa viva, então batia a foto da pessoa morta, porque era moda. Infelizmente era moda. Né? Não existe moda de roupas, né? Existia moda fúnebre. O fúnebre gótico estava muito em alta na época vitoriana. Então tudo era muito exacerbado. O luto era muito exacerbado, né? Era muito mostrado. Então eles tratavam do luto de uma forma diferente, porque eles perdiam várias pessoas com muita velocidade, assim, ó. Normalmente pessoas chegaram numa idade assim mais longe, era 40, 50 anos, quem passava disso já tava os nossos 100 de hoje, entende? Né? Eu até postei esses dias no jornal dizendo assim que um ônibus entrou dentro da casa de uma velhinha de 42 anos. Isso em 1980, eu acho que 90. Uma velhinha de 42 anos. Em 1990. 42 anos hoje, as mulheres lindas, belíssimas, com 42 anos, que aparentam ter 20 e poucos, não é verdade? Então, antigamente era tudo mais complicado, a gente tem que ver por uma ótica, né, da época que a gente está falando em si, né?
Emilene, seja bem-vinda. Estamos falando sobre as pós-mortem. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, falando sobre o luto também, uma colega nossa levantou essa bandeira que estava passando sobre um luto. E a gente conversou com ela. Se vocês tiverem algo para falar também sobre o luto, como é que vocês passaram sobre isso também, qual foi o sentimento de vocês, como é que vocês lidaram, fiquem à vontade. Qualquer dúvida sobre morte, vocês também podem tirar. Uma pergunta que surgiu pra mim, eu achei até ela meio engraçada, foi assim, né, na caixinha de perguntas que eu deixei. O que acontece depois que a pessoa morre no hospital? Né, a pessoa morreu, é feita a data, né, o óbito, é feito um prontuário, né, é tudo escritinho do que morreu, a hora, né, a causa mortes, quem foi o médico que atestou a morte, né, as testemunhas e tal. Aí esse corpo ele é coberto com lençol e levado para a parte do necrotério do hospital. E lá ele fica até vir um parente para ser reconhecido, né? Esse aqui é teu parente? É o teu parente, então tá tudo bem. Aí você vai lá e assina e libera para a funerária vir pegar o corpo. Aí a funerária que cuida do restante. É assim que funciona. Não é muito burocrático, né? Mas precisa de um familiar vivo lá para assinar, para reconhecer, né? Para poder liberar aquilo ali, para já começar a fazer os trâmites fúnebres, né? Seja bem-vinda, Jordana. Mais alguém tem alguma dúvida sobre as fotos pós-mortem? Eu sanei todas as dúvidas de vocês, gente. Porque sempre surgem dúvidas novas, como tá chegando muita gente nova no nosso perfil. Hoje eu postei uma foto ali sobre um congolês que estava sentado, olhando para os pés e as mãos da filha que foi assassinada porque ele não deu conta de fazer o serviço que o capataz mandou. Isso foi lá no Congo, sobre o reinado de Leopoldo II, que foi... Olha, eu posso equiparar ele ao Hitler, ou pior. Os dois, assim, estão pau a pau, porque se vocês forem pesquisar Leopoldo II no Congo, gente, é inacreditável as bizarrices e as atrocidades e as torturas que ele submetia aquele povo para a extração da borracha, né? Primeiro ele começou com a extração do marfim, mas como não via muito lucro naquilo e era uma colônia da Bélgica, né? A República, o Congo no si, né? O Congo. E ele viu a oportunidade de extração da borracha, que foi bem naquela época de 1902, 1904, que começaram a surgir os pneus e tal, os carros, e a grande demanda por borracha, né? E ele escravizou essa população do Congo. E ele, assim, os mais pessimistas colocam entre 1 milhão de pessoas mortas, mas o número pode ficar entre 7 milhões a 15 milhões de pessoas mortas nas mãos de Leopoldo II. Ele foi terrível. Gente, estudem Leopoldo II. Procurem saber um pouco da história. Ele era horroroso, né? O método dele de matar só era diferente daquele outro de 45. Né? Então são duas pessoas podres, né? Que o inferno os tenha. Mas enfim, assim, aquela foto é muito impactante. Nossa, eu não sei como essa pessoa conseguiu sobreviver vendo aquilo ali, sendo que matou a mulher e a filha, né? E colocou os pezinhos e as mãozinhas para ele observar aquela cena. E alguém ainda fotografou, teve a pachorra de fotografar aquele momento triste daquele pai, que já era escravizado. E aí tem outras pessoas do lado ali, outros escravizados também olhando, né? É uma foto muito triste, gente. É uma foto assim que a gente sente a dor na foto. Quem não viu pode olhar ali, eu acho que é a primeira foto do meu perfil ali, que é um escravizado olhando, sentado assim, escravizado, sentado, olhando as partezinhas da filha dele. A gente como mãe, a gente se coloca no lugar e não tem nem como se colocar no lugar.
Falei até errado, me desculpem. Assim, não tem como se colocar no lugar daquele pai, naquele momento, naquela situação, que porque ele não conseguiu fazer uma meta diária de borracha, esse cidadão, né, Leopoldo II, foi lá e mandou matar a mãe e a filha, cortou os pés, as mãos e deixou ali para ele ver, para no próximo dia ele fazer o serviço render. Que horror. Gente, Leopoldo II foi terrível, né? Se vocês acham que Hitler foi ruim, esse Leopoldo II bate assim a pau com ele. Terrível, medonho, horroroso, né? Mas essa é uma explicação meio por cima assim daquela foto. Eu fiquei muito receosa em colocar, mas eu acho que a história se sobrepõe, né, ao meu receio, porque muita gente não conhece, nem sabe que existiu esse período no Congo, né? E a gente não pode deixar essa história morrer para isso jamais acontecer novamente. É para isso que a gente está aqui, né? Que o meu canal está aqui para contar as histórias para vocês, para que vocês saibam, para que vocês repliquem, para que vocês republiquem para todo mundo, para que todo mundo saiba das histórias, né? Tem histórias tristes, tem histórias mais comoventes, tem histórias assim que são mais um pouco, entre aspas, engraçadas, tem umas histórias que são violentas, né? Mas são histórias que a gente está aqui para não deixar ser esquecidas. Né? Cemitérios, a gente bate fotos de túmulos que muitas vezes são furtados e as fotos ficam aqui, né, para sempre, na internet, caiu na internet, nunca mais perde. Então, esse é o nosso trabalho, de resgatar a história. Então eu senti mais que a história devia ser contada do que o meu receio de postar aquela foto, né? Algo mais, gente, que vocês gostariam de falar? Eu vou dar os meus últimos avisos, que a nossa rifa ainda tá rolando, tá? Quem quiser comprar o número é só chamar a gente no WhatsApp ou no direct, é R$5, vão ser 4 rifas. Vão ser sorteadas na Páscoa, vai ter chocolate, vai ter biscoito, vai ter um monte de coisas que a gente já comprou. Entre elas, baralho de tarô, incensário, incensos, velas aromáticas, tem estátuas, tem tabuleiro Ouija, vai ter um livro de terror em cada cesta. Cada cesta vai ter um livro de terror. Vai ser uma cesta que vai ser um caixãozinho assim, a dos assinantes. Você também pode assinar o canal, é R$2,49. Tem conteúdo exclusivo, os conteúdos mais impactantes, inclusive eu coloco nos exclusivos do assinantes, porque daí não é todo mundo que vê, né? Por exemplo, do parto no caixão, eu coloquei as fotos explícitas para os assinantes, porque daí só eles que veem e não fica replicado na internet. Então, se você quiser assinar o canal, tem alguma aba aqui embaixo que diz assinar, é R$2,49, é bem pouquinho, mas vocês já ajudam a gente, né? A gente está com um projeto de... Na minha cidade tem 10 cemitérios, mas todos são muito espalhados, então eu preciso comprar uma bicicleta boa, né, que aguente 40 km de pedalada. Então é para isso que nós estamos fazendo a nossa rifa, para conseguir dinheiro pra gente comprar uma bicicleta bem boa, pra gente conseguir pedalar até esses lugares que são 40, 30 quilômetros de distância da minha casa, né? Eu não tenho carteira de motorista, então não posso dirigir. E a gente tá fazendo rifa pra isso, mas as cestas vão vir recheadíssimas. Eu vou fazer mais um stories, eu já fiz um stories sobre as cestas, vou fazer mais um, mostrando as coisas que tem. Tem difusor de aromas, tem vela daquelas decorativas com acendimento de pilha, assim, é bem linda, a vela é bem linda. Tem velas aromáticas, aí vai ter os chocolates, vai ter os biscoitinhos, né, porque é uma cesta de Páscoa, não pode faltar. Vai ter alguns produtos personalizados do Monóculo, que a gente vai mandar também. Vai ter xícaras, vai ser bem legal, já tem as xícaras separadinhas, cada um pra sua cesta. Então, se vocês quiserem colaborar com o canal, gente, só mandar um WhatsApp aqui pra mim, tá ali nos meus stories. É R$5, que vocês ajudam muito. Tem bastante números ainda, então vamos lá, vamos ajudar o canal. Eu faço tudo com tanto amor e carinho pra vocês, né? Esse dinheiro vai ser todo convertido nessa bike pra eu poder ir até os cemitérios pra trazer mais conteúdo pra vocês, porque normalmente eu vou correndo, né? E eu só corro 20 km, mais do que isso eu não consigo, porque daí é 20 pra ir, 20 pra voltar. Então, assim, gente, se vocês quiserem colaborar com o canal, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês tiverem condições e quiserem participar, a nossa rifa tá aí, tá disponível.
Os assinantes vão ter um sorteio só para eles, então eles vão ter mais chances. Temos poucos assinantes, então eles têm mais chances de ganhar. A cesta mais recheada vai ser para eles também. Mas as outras cestas também não vão deixar nada a desejar, vai estar tudo muito lindo. Eu agradeço já de coração quem já comprou, né, quem está apoiando. E vocês estão lá comentando, curtindo, compartilhando nossas publicações. Nós temos vídeos no YouTube de visita a cemitérios. Começamos no YouTube agora há pouco tempo, então se vocês quiserem lá, todas as nossas redes são Monóculo do Além, tanto no TikTok quanto no YouTube. É tudo Monóculo do Além, vocês vão achar a gente lá. E no YouTube tem vídeos de cemitério, né, da gente visitando os cemitérios, falando com vocês, mostrando as lápides, né, uma coisa mais extensa, uma coisa mais profunda, assim, a gente mostrando, explicando os significados, né, de cada simbolismo nas lápides. Então, se vocês quiserem no YouTube se inscrever lá, se inscreve de graça, né, dá uma ajuda pro canal, a gente chegar a 100 inscritos, estamos com 69, logo a gente chega a 100. De 100 a gente vai chegando a 200 e a gente vai crescendo aos pouquinhos, né, de grão em grão a galinha enche o papo, é assim que eu trabalho, né. Um dia eu comecei com só eu no meu canal e hoje somos quase 30 mil pessoas, né. Eu nem acredito, eu quero compartilhar isso com vocês. Nós vamos bater 30 mil essa semana. E isso pra mim é muito gratificante, porque são 30 mil pessoas que eu não gastei um centavo pra comprar ninguém. Nem um like, nem um seguidor, nada. Foi todos que vieram porque gostaram do meu conteúdo, engajam nas minhas publicações, fizeram viralizar vídeos de 5 milhões de visualizações. Então eu sou extremamente grata a vocês por me seguir, comentar nas minhas publicações, engajar com elas. Vocês fazem uma pessoa feliz. Vocês aquecem o coraçãozinho de alguém aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer aos meus seguidores, que essa semana a gente vai bater 30 mil. E eu nem acredito que em 5 meses a gente conseguiu isso, né? É um trabalho pesado, é o que eu digo pra vocês. Quando eu tô indo pouco a cemitérios porque eles estão muito longe da minha casa, né? Eu moro no interior de Santa Catarina, então eu preciso comprar essa bicicleta, gente. Pelo amor de Deus, ajude, né? A rifa vai pagar um pouco da bicicleta e eu, com o meu trabalho, eu vou pagar o outro restante, né? Senão eu compraria a bicicleta sozinha, não precisaria, né? Pedir pra vocês me ajudarem. Mas é que precisa ser uma bicicleta assim que seja boa, que aguente os 40 km de ida e 40 km de volta. Porque são vários cemitérios nos Chapadões, assim, cemitérios antigos, alemães, russos, poloneses, que são incríveis e vocês, assim, iam amar ao ver, sabe? Eu não consigo chegar porque eu não tenho como ir. Então, por isso que a gente tá fazendo a nossa rifa. Se você quiser e sentir no coração de ajudar, é só entrar ali no nosso WhatsApp, que está no nosso status. Tá bom, gente? Então, os meus recados eram esses. Se quiser se inscrever no YouTube, Monóculo do Além. TikTok também a gente tá começando por lá agora, publicando algumas coisas, né? Estamos com os projetos aí para fazer umas conversas, umas pesquisas, né? A rifa já é para isso, para a gente poder fazer a pesquisa cemiterial, catalogação de túmulos, né? Alimentação de árvore genealógica. Muitas pessoas pedem para poder fazer parentesco com pessoas na Itália, com pessoas na Alemanha, para poder fazer a dupla cidadania. E a gente, com essa foto tumular, a gente sabe exatamente onde que está a pessoa, né? E a partir disso ela consegue documentos e tal. Então, assim, é um trabalho bem de pesquisa mesmo. Tem que ter muita paciência. A gente não é remunerado para isso. O Instagram não paga nada pra gente. Só a partir de $100 que ele vai pagar. Então eu tô muito longe, eu tô com $1 ainda, gente, né, de assinantes. Então vai demorar muito pra eu ganhar dinheiro com isso. Então por isso que a gente tá fazendo a rifa, né? Se você quiser participar, são 4 rifas. Todas elas vão com livro, vão com chocolate, vão com bombom, vão com um monte de coisa com a marca do Monóculo, né? Vai ser muito legal, tem bastante produto esotérico, vai ter tabuíja, vai ser bem bacana. Então, quem quiser comprar na nossa rifa, é só ir lá no nosso status. E lá tem o WhatsApp e chama a gente. Se vocês tiverem conteúdo, se vocês tiverem alguma foto que queiram compartilhar, alguma história que queiram que eu conte, também é só entrar em contato com a gente, né? Mande um direct pra gente, ou entre ali no meu WhatsApp, a gente conversa, eu correspondo todo mundo, não tem problema nenhum com isso, dou atenção pra todos, né? Se você quiser contar ou fazer uma história, uma homenagem pra alguém que já
partiu, que já faleceu. É só mandar foto, o texto, ou então eu faço uma poesia, faço um texto bem bonito e posto pra você também, sem custo nenhum. A gente tá aqui pra relembrar histórias e memórias. Tá certo, pessoal? Então, pra hoje é isso. Já são quase 11 horas, né? Durou muito a nossa live, quase 2 horas. Então, hoje é isso. Fica o meu beijo pra vocês. Um desejo de bom início de semana. E assim que a gente fizer 30 mil, eu volto aqui pra comemorar com vocês. Tá bom? Qualquer coisa, me chamem no direct, que estamos aqui pra isso. Um beijo e boa noite.